Eu tive a oportunidade de participar da Nintendo Switch 2 Experience aqui em Berlim, e foi uma experiência incrível. Eu pude jogar e conhecer os jogos da nova geração do console da Nintendo antes do lançamento. Então eu vou falar pra vocês um pouco de como é que foi esse evento, quais foram os jogos que tinha lá, quais foram os que eu joguei, e o que eu achei deles, e também da minha experiência. Eu consegui experimentar a câmera, eu consegui experimentar o modo mouse, eu consegui jogar com os Joy-Cons. De verdade, são jogos que eu jogaria se eu tivesse a oportunidade de jogar e tivesse comprado o aparelho. Mas, ainda assim, a gente tá falando da Nintendo Switch 2, que é a nova geração, nova versão do videogame, que já tá sendo lançado 8 anos depois da primeira, né, do primeiro Nintendo Switch. E é isso. Vamos lá, gente, que eu tenho certeza que você também quer saber como é que foi esse evento. Oi, gente, hoje é dia 25 de abril e eu estou indo para o evento da Nintendo. Esse evento vai ser tipo um pré-lançamento do Nintendo Switch 2 e eu tô indo pra lá pra poder ver como vai ser. Parece que vai ser um negócio bem interessante e eu tô indo pra lá agora. Gente, eu fiquei com um pouco de medo, eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei com um pouco de medo de participar desse evento, dessa coisa gigantesca, assim, em outro país. Porque, em outro país. Eu juro que quando eu tava indo pra lá, eu tava pensando assim, não, Rod, vai dar ruim. E aí eu decidi não desistir. E olha, valeu a pena. E, geralmente eu tento falar alemão nos lugares que eu vou, pois eu sempre posso ter a oportunidade de treinar. Mas eu tava com vergonha dessa vez. E eu falei assim, ai, não. E eu vou no inglês mesmo. E foi no inglês. E aí eu me surpreendi. Logo de cara, quando eu cheguei pra jogar o Mario Kart, uma pessoa me viu falando inglês e perguntou de onde que eu era. E aí eu falei que era do Brasil. E aí falou assim, nossa, você tá falando brasileiro? Eu falei, pois é, né? A vida tem dessas. O evento, ele tava super organizado e eu fui o primeiro, né? Meu horário foi o primeiro, essa pulseira aqui. No começo estava muito cheio, mas perto do final, os estandes do Mario Party, eles já estavam vazios e o pessoal da equipe acabava sentando ali com a gente pra poder jogar e fazer o teste de 4 pessoas desse jogo. Tinha o Mario Kart, né? E tinha o Cyberpunk também, que eu não fui jogar, tava com muita fila. Tinha outros jogos também que estavam com muita fila. E esse evento, a Nintendo, quando ela anunciou o Nintendo Switch 2, ela abriu um formulário pra essa Nintendo Switch 2 Experience. E aí eu me cadastrei e eu falei, eu vou nesse negócio, eu vou. E aí eu fui. Acabei ganhando a possibilidade de jogar esses jogos antes mesmo deles serem lançados. Pra mim já foi um presente gigantesco. Eu joguei Mario Kart, eu joguei Donkey Kong, Metroid Prime, que eu nunca tinha jogado, o tal do Drag Drive, né? Eu joguei Mario Party, também joguei um pouco de Zelda. Aliás, nenhum dos jogos que tinham lá, elas eram versões completas. A gente podia jogar mais ou menos 20 minutos de cada um dos jogos. Ela ia até um determinado lugar da fase. Então, quando a gente chegava rápido demais naquele lugar do mapa, né, antes dos 20 minutos que estavam planejados, ele voltava pro começo. Então, não consegui jogar o jogo inteiro pelo tempo que eu tava lá. Mas eu sei que vocês querem saber o que eu achei do jogo que tá sendo mais comentado, né, que é o Mario Kart World. Gente, Mario Kart World, que é o jogo de corrida do encanador mais famoso do mundo, tá finalmente chegando. Com certeza era o mais esperado, porque tinham 2 estações só pra ele. A primeira, logo quando a gente entrava, ela tava funcionando com o modo multiplayer, né? Então você jogava junto com uma outra pessoa que tava ali, com o controle do Joy-Con Pro. E também tinha a versão portátil. A Nintendo botou o Mario pra correr, literalmente. Mas falando um pouco do Mario Kart, o último Mario Kart ele foi lançado lá em 2014, né? Mais 10 anos lá no Nintendo Wii U, muito tempo. E apesar de ter saído uma versão pro Nintendo Switch em 2017, a gente não teve nenhuma atualização depois disso. Se você já jogou alguma das versões anteriores, ou talvez tenha jogado o jogo do Crash de corrida também, eu tenho certeza que você vai saber mais ou menos como é que é. Então, não tem muito o que falar além disso. Você pode escolher entre vários personagens pra poder correr, pode escolher a pista, você ganha poderes enquanto você tá jogando, e você pode tacar esses poderes nos seus adversários e tentar chegar em primeiro lugar. Só que esse jogo, ele tem novos personagens, tem novos poderes, tem a vaquinha, né, que é o mais esperado. Eu joguei com a vaquinha e eu não gostei. Eu achei que o veículo, ele ficou muito devagar. Eu tentei escolher lá o carro, sabe? Aquelas coisas que você vai colocar ali pra poder ver qual carro que é mais rápido. Só que, como são carros novos, personagens novos, tudo novo, então talvez o problema tenha sido eu que tentei, mas é isso. As outras vezes que eu joguei, eu acabei escolhendo o Mario como uma das motos e foi o que mais deu certo. Então, preciso mesmo sentar e depois ver algumas outras combinações. O legal do Mario Kart é que você pode jogar com seus amigos, né? Então, você tem o Joy-Con e você solta, né, do aparelho, ou você pode jogar online com até 8 pessoas. Quer dizer,
podia até 8 pessoas, porque agora você pode jogar online com até 24 pessoas. Essa parte dos 24 jogadores, ela me lembrou um pouco do Fall Guys, né, que você, para passar para outra fase, para poder passar para outra parte, você precisa chegar em determinado lugar, em determinada posição. Na primeira dessas 24, eu precisava chegar até o 16º lugar para poder passar para a segunda etapa, né, e tudo isso sem pausa, sem nada, você simplesmente passa por um, sei lá, por um checkpoint, e aí vai. Eu consegui chegar em 7º lugar, então passei pra segunda. E aí, tinha mais uma, que era pra chegar em 16, eu cheguei em 12º, deu tudo certo. E aí, quando era pra chegar em 12º, eu cheguei em 14º, e aí eu saí. O modo multiplayer, eu joguei ali com um rapaz que eu conheci, né, que esse rapaz que falava português, e ele vai falar um pouquinho também de como é que foi a experiência de jogar esse jogo, porque é isso, gente. I'm here with my friend Marcos, and he played Nintendo Switch with me, Mario Kart with me. And Marcos, what did you think about the new Mario Kart? Mario Kart is amazing, new one. It's a 1080p 60 FPS in handheld mode. It's so much better than the predecessor. It's amazing, it's smooth, it's fluently, and the game, the presentation is just nuts. It's great for Coralio, and you really should try it out. And how was it like winning against me? It was surprising actually, because I know Touches for so long. I only played the one on the Super Nintendo when I was, I think, 10 years old or something like that. I mean, that's 23 years ago. It was Super Mario Kart on the Super Nintendo Entertainment System. Yeah. It was damn a lot of time passed here. And it's nuts how the game developed. In all its glory, we were at some pixels and now you're at 4K. That's so good. It's amazing. Yeah. Ah, e eu também joguei uma partida do single player do Mario Kart no videogame mesmo, né? Então, ele tava fora da televisão, o primeiro multiplayer que eu joguei com esse rapaz, ele tava na TV, e esse foi no aparelho mesmo. E a tela tá muito mais bonita do que o anterior. Assim, eu não sou especialista em jogos, eu sou só uma pessoa que gosta de jogar uns joguinhos aqui e ali, e é isso que eu faço. Então, as minhas impressões, elas vão ser impressões de pessoas que jogam joguinhos ali, né? Pessoal leiga. Então, eu senti que ele tava muito mais leve pra segurar, e ele tava muito mais firme. Tava maior também, e a gente conseguia ver mais detalhes, né? E isso faz uma diferença. No Switch 1 eu só jogava direto na televisão, então eu não sei como é que é esse negócio de jogar ali no console portátil. É bom saber que tem essa possibilidade, que ela foi melhorada, que ela é melhor do que o Switch 1. O meu Switch 1, ele é a versão LCD, então eu não tive a versão LED para poder comparar. Meio polêmico, isso de não ter uma versão LED, mas tem uma coisa que é mais polêmica, que é o modo mouse. Esse modo mouse, ele é uma outra novidade do Switch 2. Alguns jogos você vai poder usar o Joy-Con como se fosse um mouse. Talvez ele acabe funcionando também no computador, né? Como o Joy-Con do Switch 1. Não sei, imagina jogar Hogwarts com o Joy-Con da Nintendo. Mas no Switch é um pouquinho diferente, sabe? Trazer esse modo pro aparelho faz com que a gente fique com uma pulga atrás da orelha, assim, será que isso vai funcionar? Porque, na real, a gente já tem o costume de jogar ali com o controle remoto, assim. E aí eu tive a oportunidade de jogar 3 jogos nesse modo, né? Então teve o Metroid Prime, o Drag vs Drive e o Mario Party. E só teve um deles que eu não gostei. O mouse, né, os Joy-Cons como mouse, eles ficavam numa mesa em frente às televisões e você ficava sentado em todos os jogos. Então, era isso. Tinha um mousepad gigantesco que ficava na nossa frente. E aí eu perguntei pro rapaz, falei assim, se ele funcionava, sei lá, na perna. E aí o rapaz falou assim pra mim, possivelmente funciona, mas não é desse jeito que foi pensado pra usar. E eu testei e funcionou. Mas não é desse jeito pra ser usado. E aí eu queria jogar o jogo, que é o jogo que a Nintendo tava mostrando, né, que era o Drag vs Drive. E ela mostrou pela primeira vez, e aí eu falei, nossa, parece ser legal, né, um jogo que foi pensado pra isso, então ele funciona 100%. Eu queria muito que esse jogo fosse bom. Ele talvez funcione, mas eu não sei jogar. Pra mim, foi a pior experiência do dia, né? Não foi. Gente, eu odiei esse jogo. De verdade. Sabe, eu não conseguia fazer uma coisa básica no jogo, que quando você tá correndo lá com a cadeira de roda, né, então você virar pra poder pegar essa bola de basquete, foi horrível, foi uma luta. Nossa, gente, esse jogo aqui é muito difícil de jogar. O outro, com o mouse, é muito melhor, mas esse aqui é muito difícil de jogar. Muito. Eu acabei de fazer um ponto. Gente, eu odiei esse jogo. Mas é legal que parece que quando você tá mexendo aqui, né, no mouse, na cadeira, parece que você sente, tipo, as rodas. Isso é muito legal. Infelizmente, não posso mostrar o jogo. Eu só posso mostrar eu jogando, ou, por exemplo, eu com o videogame na mão. Aqui, como eu não tô com o videogame na mão, eu não posso mostrar pra vocês. Nem o bonequinho do próprio jogo. Só que pegar a bola direito.
foi horrível. A maior parte do tempo desses 20 minutos foi o jogo me ensinando como é que eu andava. Conforme eu ia arrastando o movimento, né, ele ia lá movimentando a cadeira de roda, eu sentia que o Joy-Con, ele meio que realmente eu tava sentindo que eu tava movendo a cadeira de roda. E isso foi legal, eu gostei. Me impressionou, mas foi só isso. Diferente do Metroid Prime, que eu não conhecia esse jogo, né? E olha só, gente, me perdoem, mas eu basicamente só jogo Pokémon, Mario e Crash. Então eu nem sabia que essa franquia existia. Agora eu sei que ela existe. E agora eu quero jogar esse jogo quando tiver o Nintendo Switch 2, né? Eu acho que ele vai sair pro Nintendo Switch 1 também. Eu joguei ele ali no modo Joy-Con com o modo mouse. E super ao contrário do Dragon vs Drive, esse eu gostei. Esse foi muito divertido de jogar. É basicamente um jogo que você vai lá atirando em alguns ETs. Na verdade são piratas espaciais. E a gente precisa salvar o universo de algo, sei lá. Ele me lembra um pouco, né? A maioria desses jogos de tiro que a gente joga, então não tem uma coisa assim muito diferente disso. Sei lá, eu andei, consegui andar pelo mapa, tentei matar, quer dizer, eu tentei destruir, pra seguir as regras da Nintendo, o primeiro chefe, que foi o mais difícil, mas eu queria ter conseguido, só que tem um problema, os botões do controle, eles ficam virados, então fica difícil de você enxergar. Então se você nunca conhece, você nunca jogou aquele jogo, é difícil de você saber qual é o botão que você vai apertar, mas talvez o modo normal com o Joy-Con assim seja mais fácil nessa parte. Aliás, você pode jogar esse jogo tanto no controle normal ou no modo mouse. E eu recomendo eles pra vocês, porque eu gostei bastante. Então, eu espero que vocês não passem vergonha. E nem eu passei vergonha jogando lá na frente do cara. E o cara tava lá me ensinando como é que jogava e eu não conseguia fazer com que o jogo lesse, né, o rosto do personagem. Porque, enfim, o mousezinho ali. Meu Deus, eu sou péssimo, né, jogando videogame, ou gritando também, né, porque não passar na fase do Mario Party que eu tinha que gritar. E assim, no novo, ou melhor, nas novas fases do Mario Party Jamboree, eu acabei indo muito bem. Yay! Eu e mais 3 pessoas, a gente jogou essas fases novas do Mario Party que usam o modo mouse, e assim, gente, não tenho muita coordenação motora, mas com o mouse deu super certo, eu consegui ir, então significa que talvez eu consiga jogar direitinho e ganhar. Mas assim, eu gostei muito dessa jogabilidade nova com o mouse, e eu achei que fez sentido pra essas novas fases, eles pensaram muito bem nas fases que eles iam trazer. Eu nunca joguei o Mario Party porque eu não tive esse jogo, e eu tenho certeza que essas fases elas são mais divertidas ainda também. E tem a câmera, né, então teve uma outra estação que tinha o Mario Party com a câmera, né, e também joguei com 3 pessoas. Foi muito bom, eu consegui ir muito bem, eu só perdi na parte do grito mesmo, porque eu não entendi muito bem como que eram as instruções, e era em alemão, então eu não sabia a hora que era pra eu gritar. Mas deu tudo certo no fim das contas. Tinha um jogo lá que ficava pulando e batendo no bloco, a câmera ela é muito boa, então ela pega assim um ângulo muito grande dos lados. O recorte ele fica bem bonitinho, super bem feito. E me lembrou um pouco do Kinect. Isso é legal se a gente pudesse voltar a ter alguns jogos parecidos com o Kinect. Mas você viu o controle Pro também. E esse controle eu usei pra jogar vários outros jogos, mas principalmente o jogo do Zelda. Oh my god, that's so nice, this controller. Yeah. It has all the good features that the last one had. Yeah. Has 2 new buttons on the back. Wow. Oh, okay, these ones. Yeah. Now that one on the handles down to Yeah. press A, and now you have 5 different levels. So that's where the end boss is. That's probably a bit. This one? That's probably a bit too hard. So I think we start with the first one. Oh, okay, yeah. Então, quando eu cheguei lá, primeiro a gente jogava no Switch, né? Então a gente jogava 5 minutos ali na versão portátil. Foi mais uma oportunidade que eu tive pra ficar com o aparelho nas mãos. Eu fiquei de queixo caído de como o jogo tava bom. Só que quando ele acabou essa parte, a gente ia lá pra versão da TV e o jogo, ele tava muito bonito também. Dava pra ver que ele era um jogo, enfim, antigo, que foi remasterizado pra esse novo Switch, né? E eu acho que essa foi a intenção mesmo, né? A intenção era pegar o jogo antigo e trazer pra lá. E o que tem legal, o novo aplicativo, que você pode receber dicas da Zelda pra poder completar o jogo. Isso então não tava disponível ali na hora. Mas eu queria testar o aplicativo. Mas eu consegui testar. Foi jogar pedras e destruir alguns inimigos com o Donkey Kong. E sabe, o novo jogo do Donkey Kong tá sensacional. Fazia tempo que não saiu uma nova versão do Donkey Kong, né, pro Switch, e dessa vez a gente tem um jogo que 98% dele é mundo aberto. Isso significa que todos os lugares que você vê, que você cai, que você faz, você pode interagir, cavar, atirar, pedra para todo lado, enfim. E tem os encanamentos verdes, né? Encanamentos verdes que marcam o lugar máximo que você pode cavar nesses buracos. Então, o mundo é 100% aberto, menos algumas partes. Mas tá tudo certo. E o Donkey Kong novo tá muito bonitinho, tão fofo. Foi um dos jogos que eu achei mais legais, assim, no dia. Foi o jogo que eu falei, ai, meu Deus. A gente começa ele com um tutorial, né? Então, o tutorial vai mostrando os controles, o que você faz, como você vai pra, olha, agora vai lá pra baixo, agora você sobe. Aí o botão que você pode
dar um soco que vai pra cima, enfim. A primeira fase, ela é meio que ainda um tutorial disfarçado, só que pelo menos nessa parte eu consegui ir um pouco além. Teve uma parte que eu cheguei, que você tinha que fazer alguma coisa lá, e aí tinha uma fonte que explodia água, e aí você tinha que pular nessa fonte. E aí quando você chegava lá, você voltava pro começo, né? E aí a demo, ela se encerrava ali. E aí ele voltava pro começo, e aí como eu ainda tinha mais um tempinho restante, ali nos meus 20 minutos, eu fiquei destruindo mais alguns inimigos, olhando o mapa, brincando, né? Gente, a menina que tava do meu lado, ali, né, a que trabalhava na equipe, ela tava fazendo uma tradução do alemão por inglês, e ela foi muito legal, ela fazia atuação enquanto ela tava falando a tradução pra mim, então... Obrigada, menina. E aí, na hora de ir embora, a gente podia tirar uma foto com o logo da Nintendo Experience, né? E eu tirei essa foto, que foi essa aqui, ó. E aí eu também ganhei um outro brinde, uma sacola, que eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Olha só. Será que tem o Nintendo Switch 2 aqui? É uma eco bag, então a eco bag é bonita. Aqui, a gente, vamos ver, será que vai rolar? Será que vai ter aqui o Nintendo Switch 2? Bom, a primeira coisa que veio é papel com pôster. Achei que era maior, tá bom. Um bloquinho de anotações. Ah, um bloquinho bonitinho. Veio também uma caneta. Ah, a caneta é legal. A caneta é legal. E também veio uma garrafinha, que eu ainda não abri, eu vou abrir pra vocês. Ah, é bonitinha, ó. E agora, claro, o Nintendo Switch 2. Mentira, não tem nada, só eco bag mesmo. Ah, gente, eu achei que poderia ter vindo uma coisa mais Nintendo, assim. Tipo, alguma coisa dos jogos e tudo mais. Mas valeu. Queria ter recebido a mochilinha lá que o pessoal ganhou, porque ela é bonita. Eco bag também, mas é isso. Já que a Nintendo não me deu o Nintendo Switch, então eu vou ter que dar um jeito de conseguir um desses pra mim, né? Vi aí algumas postagens falando que o aparelho já esgotou antes de lançar, e talvez nem a segunda leva vai conseguir, né? Eu queria aquele controle do GameCube, mas eu acho que vou ficar sem isso também. Paciência, né? A Nintendo arrasa nos jogos, como vocês viram, e também nos videogames, e isso a gente não tem como negar. E eu não vejo a hora de ter um Switch 2 nas minhas mãos pra poder jogar esse novo Mario Kart. E eu acho que ficou faltando uma atualização do Animal Crossing, viu? E eu acho que... será que isso vai ficar pra trás? Tô indo embora, adorei aqui, adorei jogar os jogos, conhecer os jogos novos da Nintendo. A gente só pode jogar algumas demos, mas foi muito legal conhecer esses jogos, ver esses jogos novos que tem por aí, o que vai lançar. Eu gostei muito do Mario Party Jamboree. Eu nunca joguei Mario Party, então joguei hoje a primeira vez. O controle de mouse também foi muito legal. E teve o Mario Kart World com as 24 pessoas jogando simultaneamente. E eu saí no terceiro round. Então, tive sorte de ter conseguido jogar esse jogo. E agora é esperar até o momento que vai sair esse videogame, que a gente vai poder ter ele em casa e jogar. Meu tempo aqui tá acabando, eu sou da pulseirinha que faltam 10 minutos para poder ir embora, então ainda tenho um tempinho para poder olhar. E é isso. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e me falar o que você achou. E também não esquece de me seguir lá no Instagram para poder ver o que eu posto, para poder ver minhas coisas. E eu vejo vocês no meu próximo vlog e tchau!